Irmãos, graça e paz de Cristo. Hoje, dia do Senhor, e eu gostaria de mais uma vez meditar com os irmãos na palavra do Senhor e refletirmos sobre o que Deus revela acerca de seu Filho Jesus. Muito se fala sobre Jesus. Muitas pessoas manifestam opiniões, posições. Existe uma versão que a gente pode chamar de politicamente correta, uma versão pop acerca de Jesus, que é largamente apresentada no mundo atual. Todos têm algo a falar acerca de Jesus. Todos têm uma visão sobre quem foi Jesus. Mas será que essas visões de fato expressam Jesus como ele é? Será que nós podemos falar acerca de Jesus de uma maneira dissociada da sua própria palavra, da sua própria revelação? E é isso que acontece no mundo de hoje em muitos casos. Jesus é revisto, a sua pessoa e a sua obra são revisadas, reinterpretadas para se adequar a um padrão de conduta, a uma postura que seja conforme os ditames desta época. Um Jesus sensível demais, uma pessoa boazinha, um tanto carente de amor, desejoso de manifestar amor a todo mundo, meio que rejeitado, isolado, uma figura um tanto frágil, um tanto patética, sem o poder, sem a glória, sem a majestade que as Escrituras revelam acerca dele. E muitos acabam embarcando nessa visão distorcida. E quando as pessoas creem nesse tipo de visão, elas estão deixando de crer no verdadeiro Filho de Deus e estão erigindo um ídolo sem poder nenhum na sua vida, para satisfazer o seu ego, para satisfazer os seus desejos perniciosos, para tentar afagar o seu coração e dizer para si próprias que elas não são tão más e que elas, em alguma medida, estão fazendo a vontade de Deus. Irmãos, a gente tem que ter cuidado. A nossa crença tem que estar completamente enraizada na palavra do Senhor. Somente a revelação das Escrituras apresenta Jesus como ele verdadeiramente é. E é nessa revelação que nós devemos nos amparar, ancorar a nossa vida, estabelecer a nossa vida. Eu quero meditar com vocês hoje no Salmo de número 110. Eu vou fazer a leitura, é um texto breve e diz assim: Salmo de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: Domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder. Com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Que maravilha, irmãos! Que glória, que poder, que majestade! Se eu fosse dar um título para esta reflexão, eu colocaria mais ou menos assim: Cristo, o Rei Sacerdote entronizado à destra de Deus. É assim que o Salmo 110 nos revela o Senhor Jesus. Ele começa dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Esse é um versículo
amplamente abordado pelos escritores do Novo Testamento. Podemos dizer que a teologia que os apóstolos mantiveram acerca de Jesus Cristo é amparada naquilo que é falado neste versículo. É interessante que o próprio Senhor Jesus fez uma interpretação deste texto quando falava com os escribas, quando estava naqueles embates em Jerusalém. E ele calou aqueles homens através de uma pergunta que ele fez acerca deste versículo. Ele perguntou por que Davi chama aqui o Messias, o ungido de Deus, de seu Senhor. Ele se coloca como alguém assim que é inferior, que é menor do que o Cristo. E ele colocou essa pergunta para os escribas e eles ficaram sem resposta. Todos entendiam, como as escrituras mostram, que o Messias é filho de Davi, ele vem da linhagem de Davi. Mas como Davi aqui o chama de Senhor? Davi considera o seu filho, o seu descendente, como o Senhor dele próprio. Isso calou os seus opositores. Eles não tiveram mais como debater com o Senhor Jesus. E de fato é isso que Davi, falando pelo Espírito Santo, como o próprio Senhor Jesus declarou, é o que ele diz aqui: disse o Senhor ao meu Senhor. Ou seja, Deus Pai disse ao seu Filho, a Deus Filho. O Pai disse ao Senhor, ao Messias: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O apóstolo Pedro, lá em Atos 2, interpreta também essa passagem como se referindo à ascensão de Jesus ao céu e à entronização à destra de Deus. E é assim que também é apresentado o Senhor Jesus em outros textos do Novo Testamento. O Pai disse ao seu Filho: se sente à minha direita, até que eu coloque cada um dos seus inimigos debaixo dos seus pés. Irmãos, Jesus é um rei, ou é o rei glorioso, assentado à destra, à mão direita de Deus, entronizado com seu Pai, esperando o dia de sua volta, o dia da ira de Deus sobre todos os seus adversários. Todos os inimigos hão de ser colocados debaixo dos pés do Senhor Jesus. Jesus é rei, irmãos. Jesus não é um homenzinho bonzinho, carecendo de amor, carecendo da consideração de seres humanos miseráveis, pecadores, insubordinados. Ele é o rei e todos os seus inimigos serão colocados debaixo dos seus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Sião aqui é colocado como um local onde Deus reina e de onde ele governa o mundo. Era em Jerusalém, onde havia o tabernáculo e posteriormente o templo do Senhor, onde estava ali a Arca da Aliança com os 10 mandamentos, a aliança escrita do Senhor com o seu povo, e dali o Senhor emitia as suas ordens para todas as nações. E aqui o Salmo retrata como o Senhor Jesus entronizado em Sião e Deus com o seu cetro, o cetro do seu poder, estabelecendo o governo do seu Filho perante os seus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens, como uma multidão de guerreiros o povo do Senhor se apresenta. Voluntariamente, desejosos de agradar o Senhor, desejosos de combater o bom combate ao lado de Cristo. Irmãos, essa é a nossa missão, combater o bom combate, guerrearmos a santa guerra do Senhor, não com armas na mão, mas com a proclamação do seu evangelho da paz. Armados para a batalha com a palavra do Senhor, completamente cobertos de oração.
O Senhor Jesus, como um Rei glorioso, tem o seu povo se apresentando voluntariamente no dia do seu poder, que é uma aqui alusão ao dia da ira do Senhor. Irmãos, há um dia separado para a ira de Deus e a ira do Cordeiro, a ira do seu Filho. Jesus veio em amor para salvar, mas quando ele voltar, ele virá como o Rei glorioso, como Apocalipse descreve, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E os poderosos da terra tentarão se esconder de sua presença. Esse é Jesus, irmãos. Há um dia preparado. Os seus santos se apresentam voluntariamente para essa batalha, para este dia. O texto prossegue e agora apresenta Jesus como um sacerdote. O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é rei, Jesus domina sobre todas as nações e Jesus também é sacerdote, é o sumo sacerdote. É aquele que media a relação entre Deus e o seu povo, entre Deus e as nações. Somente por meio de Jesus nós nos achegamos a Deus, irmãos. Não há outro caminho, não há outra mediação. E ele não é um sacerdote comum, mas ele é um sacerdote que é estabelecido para sempre. E Deus jurou e jamais voltará atrás, ele não se arrependerá. Ele estabeleceu o seu Filho, Jesus, como sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é apresentado em Gênesis como o rei de Salém. Era um rei sacerdote da cidade de Salém, a antiga Jerusalém. Um homem que aparece ali sem genealogia, sem começo nem fim, e que Abraão se achega a ele e entrega os dízimos a ele. E entregar os dízimos significa reconhecer quem estava ali como sendo maior do que ele próprio. E em Abraão, a carta aos Hebreus diz que Arão, que era da linhagem da tribo de Levi e que foi estabelecido como sacerdote do povo de Deus, ele e os homens de sua linhagem, através de Abraão, Arão, que era um descendente de Abraão, que não tinha nascido ainda ali, reconheceu o sacerdócio pleno e soberano acima dele ali de Melquisedeque. Jesus está acima de Abraão, Jesus está acima de Arão. Jesus é o sumo sacerdote que de uma vez por todas ofereceu o sacrifício de seu próprio corpo, de sua própria vida na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos a nossa vida conquistada, restaurada pelo Senhor. Somente por meio dele você tem acesso a Deus. O texto prossegue mais uma vez, voltando aqui a cena da batalha. Na verdade, agora apresentando a cena da batalha, porque ele fala de Jesus como o rei entronizado, como sacerdote, o seu povo se apresentando para a batalha, e aqui ele descreve a cena da batalha. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres. Esmagará cabeças por toda a terra, de caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Irmãos, que cena gloriosa! E que, assim, gloriosa, que cena poderosa, e o quanto que essa cena destoa dos ouvidos hipersensíveis do mundo atual. Deus, com o seu ungido aqui, com o seu rei escolhido, o Messias, o Senhor Jesus Cristo, enchendo a terra, enchendo as nações de cadáveres, esmagando cabeças dos seus adversários, dos seus opositores. Nós sabemos que o nosso grande inimigo é Satanás e todas as suas legiões de anjos, os anjos que se rebelaram junto com ele. Mas todas as pessoas que neste mundo não reconhecem o Filho de Deus, não reconhecem o Senhor Jesus Cristo, estão do outro lado, estão do lado do adversário e são inimigos de Deus. E caso não se arrependam, esse será o fim. Cabeças esmagadas, nações cheias
de cadáveres no dia da ira do Senhor. E por fim o Salmo termina dizendo que de caminho ele bebe na torrente, como que se abastecendo, como que renovando as suas forças e passando de cabeça erguida. Uma cena de batalha heróica e vitoriosa. Irmãos, Jesus é quem ele diz que ele é. Jesus é quem a palavra dele diz que ele é. E graças a Deus por isso, porque nesse Jesus, o verdadeiro Jesus revelado nas Escrituras, nós podemos confiar, nós podemos repousar a nossa vida, a batalha está ganha. Deus prometeu e ele é fiel e poderoso para cumprir. Ele é rei vitorioso junto com o seu filho. Todos têm que se submeter e todos um dia se submeterão. Por bem ou por mal, um dia todo joelho se dobrará perante o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que você confie a sua vida a Jesus. Que você se entregue enquanto é tempo. Se você que está me ouvindo, me assistindo e não tem ainda o Senhor Jesus na sua vida. E você que o tem, tenha plena certeza, ele governa sobre todas as coisas. A batalha é dele, a guerra é dele, o mundo é dele. A nossa vida está garantida em suas mãos. Que o Senhor abençoe, que o Senhor te dê uma ótima noite, uma ótima semana e que o Senhor te use como bênção dele para aqueles que estão perecendo ao seu redor. Uma ótima noite, irmãos, na graça do Senhor.